aplauso, aleluia. Digno é o Senhor. Aleluia. Shalom Adonai. Você que está sentado pode se colocar em pé. Cumprimenta alguém que está do seu lado. Diga a ele boa noite. Shalom Adonai, paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem neste lugar? Você pode dar um glória a Deus bem alto aqui. Aleluia. A palavra, quem trouxe a sua Bíblia? Escreveu Deus. Deus capítulo 4. Quantos já acharam? Deixa eu poder. Ela. Igreja chique. Está escrito assim, Mateus capítulo. Então, foi conduzido. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui para ouvir-te nesta hora. É o momento da tua voz, através das sagradas escrituras e na instrumentalidade do teu Filho. Fale, Senhor, conosco, usando o teu servo. Marque-nos para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor enquanto toma o teu assento. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão cansados, têm sono. Foi frio. Eu até pensei que os irmãos entenderam que o congresso da Bíblia começa hoje. Só quinta-feira. Acho que alguns na sede. Né? Na sede. Isso é bom. Acho que nós temos esse problema de atenção. Nos aspectos, somos não muito ansiosos. Perceberam? Por exemplo, às vezes tem um anúncio na rede social, está lá escrito o preço, mas você vai no comentário, boa de pessoa perguntar preço. Mas está lá o preço, falta às vezes atenção. Isso é em todos os setores da vida. Eu queria ler com os irmãos o versículo 11, que é base ou mas como a minha mensagem está ligada ao capítulo, textos, decidi deixá-los assim, então depois explicá-los ao decorrer da pregação. Amém. Queria também aqui aproveitar e saudar um dos meus professores que muito ensinou nas Sagradas Escrituras, que é o mestre Antônio. Queria que a igreja aplaudisse pela vida dele. O mestre Antônio foi meu professor, pastor. Isto onde eu passei. Professor, e lembro de alguns que ia na casa estudar a Bíblia, que é muito ligado ao Senhor, está aqui conosco. A igreja ganha com isso. Pensei que você ia aplaudir.
Pois bem, nós lemos um texto bíblico. O microfone não está a ouvir bem? Ok, agora sim. Nós lemos um texto bíblico, os evangelhos, e conhecido o Evangelho de João, e o texto em que precisamente fala sobre a tentação de Jesus. O epígrafe, ou aquela parte negritude, já está mesmo, a tentação de Jesus. Eu estive a ler durante esses dias, quando o pastor me escalou para lá. Estive a meditar um pouquinho, esfolhei o meu caderno de pregação para ver, e eu estive a pensar, depois de 21 dias de jejum e oração, parece que já não há. Acho que as pessoas querem descansar um pouco. Né? A mente quer descansar porque é muita palavra. Só no sábado eram 2 palavras, muita ministração, muita palavra que se ouviu. Eu tive a pensar, falar o quê? Terça-feira, a palavra é sair da casa dos pais, é afinal, letra, deca. E as mensagens passaram na minha cabeça, e só uma desceu até o meu coração. É esta aqui que eu quero dar em 45 minutos. Se é verdade, eu tive dificuldades de entender algumas coisas que eu deixei com um ponto de atenção quando eu estava preparado para estudar esta mensagem. Deixei um pouquinho de estrutura do espírito. Lemos esse texto, ou o texto anterior, principalmente o versículo que estão ligados com esse texto, que é o 13 até o 17, nós estamos a ver que Jesus é batizado por João Batista e a pomba, o Espírito Santo, descendo em forma corpórea de pomba, ele desce sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o céu se abre. E aí Deus diz que este é o meu filho amado, a quem eu me compraço. E na tentação de Jesus, nós encontramos algo semelhante que se encontra em Gênesis. Quando a serpente foi falar com Eva, ela disse praticamente a mesma coisa. Vemos aqui que, por exemplo, no jardim, a serpente, quando chegou para falar com a Eva, ela disse sobre ser filho. E aqui nós entendemos que Jesus passa pela mesma coisa que os pais no Éden passaram. Só que Jesus, passa nessa prova. E algo interessante só de ler assim o texto é que na versão diz: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quer dizer que o Espírito não só ao palácio. Inclusive o Espírito também conduz ao deserto. A grande verdade, ou a grande questão é que nós temos na mente que o Espírito só conduz ao palácio. Só conduz para a promoção, só conduz para a vitória. O Espírito Santo, inclusive, conduziu Jesus para o deserto. Se fosse nesse tempo, hoje que estamos, uma voz do Espírito a te falar para ir no deserto, você ia repreender. Está amarrado o capeta. O Espírito é esse que está mandando ir no deserto para ser tentado pelo diabo. E só pode ser o diabo. O diabo quer me isolar para me comer. Uma voz que está a te dizer: vai no deserto. Nessa nossa época aqui, como seria a nossa reação? Será que pensaremos que é o Espírito Santo que está a falar conosco? Difícil. Mesmo eu ia ter dúvida. Ia pensar, esse Espírito.
ia repreender, amarrado o capeta. Por quê? Porque para nós, nossa mente, o Espírito só nos conduz para o palácio. Aqui, uma grande verdade que estamos a ver aqui é que o Espírito está a conduzir Jesus para o deserto. E nós encontramos aqui, quando lemos o texto, nós encontramos Jesus, que foi conduzido, presta atenção nessa palavra, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Nós encontramos um Jesus que, em instantes, foi batizado, agora está a ser conduzido pelo Espírito a ser tentado pelo diabo. Está a ser conduzido pelo Espírito para ir no deserto. O Espírito está a lhe levar, está a lhe levar para ser tentado no deserto. E aqui nós podemos ver que quando o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, o diabo dá propostas para Jesus. Está a dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... A grande questão que eu me fiz quando eu li esse texto era, o diabo falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... No capítulo anterior, Deus já tinha falado, este é o meu filho. Agora, nesta aqui, vamos dizer, se tu és o Filho de Deus. Aqui nós conseguimos primeiro entender que o Espírito levou Jesus para um propósito. E o diabo estava a lhe dar proposta. Ok? Jesus foi no deserto por causa de um propósito. E o diabo queria lhe tirar por causa de uma proposta. E quantos de nós fomos levados a um lugar que o Espírito é que nos levou, mas nos perdemos por causa das propostas? O Espírito te levou numa posição de chefia, mas você chegou lá e se perdeste por causa das propostas. O Espírito te levou em um determinado lugar, mas você tinhas um propósito. Entenda que sempre que o Espírito Santo te levar a um determinado lugar, ele tem um propósito. Mas a forma que o diabo quer te tirar do propósito é te dando proposta. Ok? E essa é a forma que o diabo tem tirado muita gente do propósito de Deus. É que ele está no lugar do propósito, e aí vem o diabo lhe dar uma proposta. E a bem verdade é que as propostas do diabo são mesmo boas. Ok? É mesmo do momento, que você está precisando no momento mesmo. Vê, Jesus lhe mandou transformar a pedra em pão quando tinha fome. Você está percebendo? A proposta no trabalho de você mexer, vem mesmo quando você não tem dinheiro. Estás mal, não tem mais dinheiro nem para combustível, nem de táxi. Está a vir te dar dinheiro. Ok? Alguém consegue perceber isso? É que tem muita gente a sair do propósito de Deus por causa de uma proposta. Entenda, o propósito sempre será maior que a proposta. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Quer dizer que o Espírito levou Jesus ao deserto porque ele tinha um propósito. Mas Satanás, entendendo, queria tirar ele do propósito com propostas. E olhando para a nossa sociedade, ou para nós hoje, quantas propostas temos aceitado? Como temos saído do nosso propósito por causa das propostas da vida, ou propostas de Satanás? Você entrou num lugar, oraste para entrar num lugar, Deus te levou, mas você se perdeu por causa das propostas que Satanás te deu, ou que as pessoas lhe deram. E aí, sempre que Deus te leva num lugar, por causa de um propósito, você perde o propósito por causa da proposta, você perdeu. Você lembra da história de José?
José conhecia o propósito que ele tinha, por isso não aceitou se deitar com a mulher do seu senhor. Ele tinha tanta consciência. E imagina, sempre que Deus nos dá proposta ou propósito, aos propósitos eles carregam proibições. Todo propósito de Deus tem proibições, não só aceitações. E o que é que nós mais olhamos? São as aceitações e menos as proibições. Deus é um Deus que diz sim, mas também que diz não. Ok? E se José não tivesse tanto conhecimento do propósito de Deus na vida dele, ele teria se deitado com a mulher do seu chefe. E nessa época, jovem que se deita com a mulher do chefe dele é vitória. Casola grande, mamoite me caiu. Ok? Mas, mano, tem um propósito por detrás dessa mamoite. E essa mamoite veio também com um propósito, me tirar do meu propósito. Ok? É que José sabia que o faraó, o seu senhor Potifar, só lhe tinha... Eu comecei a pensar assim, Potifar lhe tinha dado a casa para administrar, lhe deu tudo, menos a mulher. Lhe deu a casa para administrar. E isso é uma verdade que nós temos hoje. Ok? Imagina só, Faraó deu, Faraó não, Potifar deu a José a casa dele para ele administrar, mas não ia tocar na mulher dele. Era a única coisa que ele disse para não tocar. Amém. E a única coisa que o senhor dele disse para não tocar é a coisa que queria que lhe tocasse mesmo. Ele que queria que lhe tocasse. Mas José tinha tanta consciência do propósito de Deus, que essa proposta que está a me oferecer vai me tirar o propósito de Deus. Aleluia. Nós temos vendido o nosso propósito por causa de proposta. Se ele tivesse deitado com a mulher de Faraó, de Potifar, ele nunca teria chegado ao palácio. Ele estaria a abortar o propósito por causa de uma proposta mesmo. Algumas pessoas dizem por causa de minutos de prazer. E abortar uma grande grandeza. Né? E o escape de uma nação inteira dependia desse homem. Okay? A retidão deste homem, uma nação inteira dependia do propósito de Deus na vida desse homem falar sim ou não. Quando eu estou a dizer que pessoas que estão a vir atrás de você também dependem do que você está a fazer hoje. O que você está a fazer com o propósito que Deus te deu. Todos nós nos colocaram aqui, não porque nos colocaram só para vir no mundo. Não, nós temos um propósito de vida. Okay? Agora, o que é que você tem feito com o propósito de Deus? Primeiro, você conhece o propósito de Deus na tua vida? Agora, você conhece o que é que você tem feito? Eu ainda vi me perguntar, mas na terra é mesmo só assim. Algumas pessoas mesmo só vivem assim. Não faz mais nada. Não tem propósito de vida. Né? Mas não, nós viemos numa terra e Deus nos criou por causa de um tem. Como alguém disse, todo homem criado, Deus lhe criou por causa de um problema na terra. Então Jesus está aqui neste capítulo, né? Ele foi levado, o que está dizendo, ele foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado. E o curioso é que Satanás queria
Jesus provasse algo para ele, que ele é filho de Deus, algo que já lhe foi dito algumas horas atrás ou algum dia atrás. Agora, o Pai grande já me disse que eu sou filho dele, por que eu preciso te provar a ti? Né? E a bem verdade é essa aqui. É que quando você sabe quem você é, você não precisa provar a ninguém. Quando você se conhece, você sabe quem você é em Deus, você não precisa provar a ninguém. Okay? Tem muita gente a buscar a aprovação dos homens. Mano, Deus é um Deus que te aprovou, quer os homens não. Quando Deus te aprova, é um momento, os homens vão ter que te aprovar. Agora, quando Deus te reprova, os homens te aprovam, aí já você entrou em algum momento os homens vão te reprovar. Aí nós vemos um Jesus, né, que está no deserto. E ele não aceita nenhuma proposta que Satanás queria que ele fizesse. E a bem verdade é essa. Nós precisamos fugir de todas as propostas que Satanás nos tem dado. Atrás de uma proposta de Satanás está a quebra de um propósito de Deus. E mais do que a proposta, tem o propósito. Ok? E ele não aceita. Ele foge da proposta. E fuja, eu queria dizer assim, fuja de toda proposta que te afasta do propósito. Toda proposta que você entendeu, discerniu, que te afastou do propósito, se afaste disso. Fuja disso. Ok? Fuja disso. Vai te afastar do propósito de Deus. Vai te tirar do caminho de Deus. E se você sai do caminho de Deus, você saiu do propósito de Deus. Quem pode compreender isso? Quem pode compreender isso? O propósito de Deus é maior e melhor do que a proposta de Satanás. A proposta de Satanás pode até aparentar ser melhor, porque ela vem no momento em que você está a precisar. É no momento que Jesus está a jejuar, que lhe mandam transformar pedra em pão. Pode até circunstancialmente aparentar ser melhor. Mas ter um nome acima de todos os nomes é melhor e maior do que quebrar. Ok? Ele estava debaixo de uma proposta. E Jesus era todo poderoso. Era todo poder. Jesus tinha todo poder. Naquele instante. Mas ainda assim nos ensinou como se vence as propostas de Satanás. Quem pode compreender isso? As propostas de Satanás. Elas, no primeiro instante, elas mesmo são boas. Mas depois, são amargas. É como está escrito, né? No princípio era doce, mas no fim era amargo. Ok? E nós temos hoje muitas pessoas que não, elas estão na proposta, não no... Elas saíram do caminho do propósito. Estão no caminho da proposta. Porque se renderam. Ok? Eles se renderam a Satanás, as suas propostas. E hoje saíram daquilo que Deus tinha desenhado para a sua vida. Quem consegue perceber isso? Quem conhece a sua proposta? O seu propósito? Tem uma pergunta aqui que eu fiz, que é retórica. Qual é o teu propósito de vida? Por que Deus te criou? Se pergunta a você mesmo, por que Deus me criou para quê?
Eu existo por causa de quê? Qual é a vontade de Deus para mim? Ok? Então, nós estamos a ver aqui, Jesus quer, o diabo está a lhe dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quando eu li essa parte, minha mente, logo, no livro de Atos, quando aquela moça chamava Paulo e seus companheiros de homem de Deus, aquela que adivinhava. Né? Ela via Paulo e chamava, esses são homens de Deus. Mas ela falava uma verdade, mas a fonte era mentirosa. Ela estava a adivinhar. O que Paulo faz? Repreende aquilo. O bonito dessa história, ou qual é a lição que eu quero tirar? É que Satanás, primeiro, você não pode, deixa eu colocar assim, ainda que Satanás estiver a falar uma verdade, que você é aquilo que ele está a dizer, nunca é o propósito dele falar o que você é. Sempre que Satanás fala algo, grande homem de Deus, servo de Deus, ele não quer dizer que você mesmo é servo de Deus. Sabe o que ele está a fazer? Ele quer criar orgulho em você. Ok? Não é porque ele acha mesmo que você é homem de Deus. A intenção dele é criar orgulho em você, criar soberba em você. Porque o que você é não deve ser aprovado na boca de Satanás. Porque antes, há um Deus que já me falou que eu sou seu filho. Então, se você tem dúvida, fica com a dúvida você. Eu não posso te provar algo que meu Deus já me disse que eu sou. Se você mesmo servo de Deus fazem disso. Né? Há pessoas que gostam dessas coisas. Mas aqui nós vemos um Jesus que consegue sair disso. Né? Por quê? Porque aquilo que nós somos, aquilo que nós verdadeiramente somos, não pode vir da boca de um demônio. Não pode ser da boca do feiticeiro. Pode até ser verdade. Pode estar a falar a verdade mesmo. Mas ele quer gerar uma outra coisa. Não é a admiração que ele tem. Quer já gerar orgulho em você. E quando gera orgulho em você, para você cair. Esta era a intenção, né, daquela mulher que estava a fazer com Paulo. Esta é a intenção que eu vejo que Satanás queria fazer com Jesus. Se você mesmo é filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Mostra que você tem poder. Mostra mesmo que você é o filho de Deus, o Pai grande. Aí Jesus também ia fazer pedra, pão agora. Podia até acontecer mesmo, assim mesmo. Okay? Mas Jesus sabia a intenção que Satanás queria. Okay? Ou você pensa que Jesus não podia fazer? Pedra transformar em pão. Mas que Satanás queria gerar um orgulho nele. Uma soberba nele. E tem muita gente que cai porque ouviu de um feiticeiro, você é pai grande. Mas quando você entra os demônios, foge mesmo. E isso aqui é para gerar orgulho em você. Não é isso que ele quer realmente falar, que você mesmo é homem de Deus. Ok? Nós precisamos fugir dessas propostas que Satanás está apontando. Nós precisamos ter sabedoria como Jesus teve. De fugir das propostas de Satanás. Aleluia. E nota que é um Jesus que tem poder para fazer. Assim mesmo na hora, pão. Ou padaria mesmo aí, cá já. Com forno, tudo aí, tem poder, mano. Para Jesus lhe mostrar que ele é pai grande, ia falar padaria agora. Mas não fez isso, por quê? Porque a intenção de Satanás não era ver o pão. Você consegue perceber o que eu estou a dizer? Não era o pão que ele queria tirar. E nós precisamos dessa sabedoria que Jesus teve. Mais do que responder aos apelos de Satanás, é pedir a sabedoria de Jesus. Ok? Você sabe que podes.
Mas a sabedoria, essa aqui não quer isso. Então, vou ir por outros caminhos. Aleluia. E nós precisamos ter muito cuidado em como as propostas de Satanás se apresentam. As propostas de Satanás podem até muitas das vezes parecer o propósito. Ok? Como eu ouvi o servo de Deus que me ensinava. Satanás responde a oração. Responde rápido. Pede seu marido hoje assim, vai sair já. Mas é o próprio marido que vai te proibir vir na igreja. No momento da conquista, pode ir. Né? Por quê? Porque Satanás, ao responder, pode até te parecer ser o homem do propósito. O homem do destino. E uma das coisas é, a proposta de Satanás cega entendimento. Todo mundo está vendo que vai dar errado, você é a única. Pediste conselho, ninguém ainda falou, tenta, todo mundo sai disso. Né? Posto no pastor, na pastora, pedir, pai, é mesmo esse o homem da minha vida? Não, minha filha, espera. Não, pastor, ele é um gatinho. Pois o gatinho começa a te arranhar. Por quê? Porque você trocou o propósito com a... Ok? Esse é o pastor que fala, né? Gatinho que arranha. Nós precisamos ter sabedoria, né? Pedir a Deus discernimento. Mesmo na empresa, business que está vindo, é para te prender. Eu já vi pessoa que foi presa assim. Todo mundo roubou. Na vez dele, lhe apanharam. Nunca viram isso? Todos mesmo conseguiram. Na vez dele de roubar, lhe apanharam. Eu até perguntar, Deus é quem então que eu fiz? Ok? Porque as propostas de Satanás, elas vêm mesmo em forma de propósito. A proposta que estão a te dar, você está a pensar que é o meu propósito de vida. É proposta para... Por quê? Porque a proposta, ela esconde o propósito. E Satanás é rápido em te dar a proposta para você não ver o propósito. Ele tapa o propósito com uma proposta que ele te deu. E como nós, humanos, né, somos muito imediáticos, aquilo que vem primeiro ficamos já. Quando se esperasse mais um tempo, o propósito ia se revelar. Você se fechou porque já chegou. Você consegue perceber isso? A pessoa que ela conseguiu, orou, conseguiu um emprego, mas não é o emprego que Deus queria. Se ela esperasse mais um pouco, o emprego de Deus ia chegar. Mas Satanás, como sabe, lhe deu o emprego e trabalha até domingo. Ok? Você consegue perceber isso? Isso é uma verdade que temos hoje. E nós precisamos entender. Não que trabalhar domingo é mal. Todos domingos. Exagera. Já não tem mais tempo para Deus. Nunca viram um irmão que, quando não trabalhava igreja, só trabalhou. Não. Adoecido. Okay? Talvez seja uma proposta que ele aceitou. Primeiro, Satanás deu dificuldade, depois deu um emprego para te tirar da igreja. Ok? E
tem crente que cai mesmo nisso. Estamos a aceitar as propostas e a trocar o propósito divino, que é pelo qual o Senhor nos criou. É pelo qual nós viemos neste mundo, por causa do propósito de Deus. Não estamos aqui a fazer quê? Deus tem um propósito para ti. Você veio por causa de um propósito. Ok? Agora, nós, quando olhamos nesse texto, mais do que responder rápido, com poder e com sabedoria, como Jesus fez, mais do que responder rápido, transformar pedra em pão é sabedoria. E nós temos crentes poderosos, mas não temos crentes sábios. Ele é poderoso, tem muito de poder, mas não tem sabedoria. E a bem verdade é que poder sem sabedoria, você vai morrer. Todo poder vai te matar. É só olhar, mesmo aqui em Angola temos pessoas que tinham poder e não tinham sabedoria. Se matou. É tipo dinheiro também. Até porque dinheiro é poder, né? Então, o que é que nós precisamos aqui? Nós precisamos mais do que poder e sabedoria para lidar com o próprio poder. E aqui nós aprendemos uma lição preciosa que Jesus nos dá, que é mais do que poder é você ter sabedoria para agir diante das propostas que Satanás dá. Okay? E tem pessoas que o Espírito está lhes levando para lhes testar. Caiu já no teste, reprovou. Era só passar esse teste, grandeza, chumbou já. O Espírito é que lhe levou. O Espírito leva ao deserto. Precisamos entender isso. Nem todo o deserto que estamos a passar já é demônio. A bem verdade é que a escola de Deus são os desertos da vida. Okay? E agora nós estamos a ver aqui. Primeiro, o texto está a dizer, então, Jesus foi conduzido. Uau, eu gostei dessa parte. Conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Primeira palavra, conduzido. Quando olhamos para essa palavra conduzir, Jesus foi conduzido. Já está a remeter que ele não tinha autonomia de ir onde ele quer. Ele foi conduzido. Um exemplo prático. Tipo, o carro. O carro, não tem carro que anda mal. É a pessoa que está a conduzir. Então, se você está vendo um carro que está a andar mal, a culpa não é do carro, é de quem está a conduzir. Ok? E aqui está a dizer que Jesus foi conduzido. Quer dizer que Jesus não tinha vontade. Se ele mesmo quisesse ir no palácio, quem está a lhe conduzir é deserto, ele levar no deserto. E aqui tem uma verdade que eu quero perguntar. Quem é que está a te conduzir? Jesus, a Bíblia está dizendo, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Quem é que anda a te conduzir? Quem te conduz? Nós falamos assim, esse carro está a andar mal, afinal não é carro que anda mal. É a pessoa que está a conduzir que está a andar mal com o carro. Ok? Então, quer dizer que tem vidas que estão a andar mal. É a pessoa que está a conduzir tua vida. Quem é que está a conduzir tua vida? Porque tua vida está assim como está. Porque quem está a conduzir mal. É taxista, está dando baia. Não para na passadeira, não respeita pinhões. Já tem bué de multa. Por quê? Porque quem está a conduzir a tua vida mal. Você consegue perceber isso? Está escrito assim. Jesus foi então conduzido. Sabe?
Quando está a dizer conduzido, quer dizer que ainda que Jesus quisesse ir em outro sítio, quem está a lhe conduzir tem domínio sobre ele. Tem poder sobre ele para lhe levar onde quer. Quer sentar. É por isso que o teu carro, né, não pode acordar de manhã, quer ir na Mutamba, você quer ir no Benfica. Hoje quer ir no Benfica, você quer ir na Mutamba. Não pode. O teu carro vai onde você quer. Te obedece. Por quê? Porque você que lhe conduz. Assim também é pessoas que andam debaixo do Espírito Santo. E também pessoas que andam debaixo de demônios. E outros que andam debaixo das emoções. Porque nós precisamos entender, afinal de contas, tem vidas que estão mal. É pessoa, é quem que está a lhe conduzir. Vamos a ver aqui um Jesus, poderoso como é, mas está a ser conduzido pelo Espírito Santo. Quer dizer, não tem vontade dele, o teu carro não tem vontade. É só bonito, confortável, mas não tem vontade. Ok? Pode ser charmoso, ou a pintura, a ser no ponto. É engano, você lhe manda. Hoje, se você decidir sair daqui, lhe bater, aí vai lhe bater. Se você falar, hoje vou de táxi, vai ficar a Pampoeira. Porque você tem domínio sobre o teu carro. Precisamos entender que a nossa vida precisa ser como um carro. O Espírito Santo como condutor. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de conduzir nossa vida, conduzir nossa família, conduzir nossas empresas, conduzir nossas finanças, conduzir nossos lares, conduzir nossos filhos. Aí estaremos debaixo do Espírito Santo e com uma condução plena e perfeita. Ok. Mano, pode ser formado PhD. Vai falar, depois de PhD, ser cientista. Mas, se quem está a te conduzir é pessoa errada, vais dar mal. Ou vais dar errado também. Ok? Se for o Espírito Santo a te conduzir, podes ter certeza, deserto não é lugar para ficar, é para passar. Se for o Espírito Santo que te levou lá, no deserto não é lugar para ficar, é lugar para passar. Mas, se for tuas emoções, vai ficar lá bué. E aqui nós temos dificuldade, por quê? Porque nós aceitamos que Jesus conduz nossa vida espiritual, mas nossa vida financeira não. Eu na minha vida financeira mando. Minha vida espiritual, Jesus está lá. Minha vida sentimental não. É por essa razão que Jesus conduziu tua vida espiritual, tens boa de poder, falas em língua. Mas estás a paz chapada em casa. Não estás dormindo. Porque quem deveria te conduzir no casamento, não deste o volante. Você consegue perceber isso? Mano, se for para Jesus conduzir, que ele tenha total e completa permissão para conduzir todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida têm que ser conduzidas pelo Espírito Santo. Não algumas como nós temos dado. Né? Jesus conduz aí, conduz aqui, mas aqui é minha. Ok? Nós temos feito isso nos nossos dias. Conseguimos ter Jesus conduzir nossa vida espiritual. E a bem verdade é que Jesus precisa conduzir todas as nossas áreas. O casamento, Jesus precisa conduzir. A vida financeira, Jesus precisa conduzir. A pessoa que na vida dele financeira está mal porque Jesus não é que conduz. Abriu um negócio aqui. Estava bom. Dificuldade estava bom. Mas Jesus quer. Mudou só, deu errado. Ok? Por quê? Porque Jesus não é que está a conduzir nossa vida. Ou Jesus não tem
o total controle da nossa vida. Ele tem em partes o domínio da nossa vida. Nós damos liberdade para Ele conduzir só a vida, e principalmente nós, penteca. Espiritualidade, Jesus conduz. O resto, as demais áreas, deixa mesmo eu conduzir. E temos batido bem com o carro. Todo dia estamos a acidentar. Ok? Por quê? Porque nós não temos dado liberdade para Ele. Amados, o Espírito Santo é o maior condutor que você conhece. Não existe motorista nesta terra, taxista, que conduz mais que o Espírito Santo. Pode dar boi de embaixo, levantar pneu, flick, mortal, mas o Espírito Santo é craque em conduzir. E se Ele tiver a conduzir tua vida, não quer dizer que você não vai passar por deserto. Não quer dizer que você não vai enfrentar deserto. Você vai enfrentar porque Ele também conduz no deserto. Mas quando Ele te conduz no deserto, não é para você morar, é para passar o deserto. E tirar as lições que você aprendeu no deserto. Quem consegue perceber isso? Você pode aplaudir ao Senhor? E aí nós conseguimos ver o êxito do plano e a desgraça da outra. Por quê? Porque uma deu total liberdade para Jesus conduzir a vida dela e outra só metade. Estão na mesma igreja. Mas a outra fez o quê? Jesus tem total controle. Conduz o prato da minha vida, o carro da minha vida, o carro das minhas finanças. Mas a outra só deu mesmo a vida espiritual. Por quê? Porque resumiu o Espírito Santo na vida espiritual, só mesmo aqui. E aí, o que acontece? Quando você está vendo, outra está a fluir. O Espírito Santo está conduzindo. Depois desses 40 dias de jejum, 40 dias, 21 dias de jejum, permita que o Espírito Santo conduza a tua vida. Você passou 40 dias, 21 dias de jejum e oração. Pastor, será que o Espírito Santo está a dizer para aumentar mais 19? Eu não estou a errar. Estou debaixo da unção, meu pai. Mais 19. Ok? Você passou 21 dias de jejum e oração. Oraste, quebraste, partiste todos os altares. Agora deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a tua família. Quebraste todos os altares, partiste todos os feiticeiros tão malaique. Saíste do quarto escuro. Corrente quebraram. Mas agora, deixa o Espírito Santo ser o condutor da tua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém. Porque quando você não faz isso, quando o Espírito Santo não é que está a conduzir a tua vida, aí vemos muitos crentes que dão maçada. Trabalho. Por quê? Porque ele se abriu para o Espírito Santo para uma área, mas para outra não. E aí estamos desequilibrados. Uma área está mesmo a fluir, outra não. Você está a fluir tanto no espírito, mas no bolso está mal. Deixa o Espírito Santo conduzir até a tua vida financeira, tua vida profissional, tua vida sentimental. Deixa o Espírito Santo ser o condutor dela. Ok? Está escrito. Jesus, olha, Jesus. Vai dizer Jesus. Vocês conseguem entender? Estou a dizer Jesus. Estou a dizer Pedro, Tiago, não. Nem Tomé, estou a dizer Jesus. Pai grande. O Espírito Santo lhe conduziu. Você é quem? Que vai dar certo sem o Espírito Santo. Se até o próprio Jesus deixou o Espírito Santo lhe conduzir.
O próprio Jesus, o próprio Senhor, deixou o Espírito Santo lhe conduzir. Nós somos quem? O que é que temos feito com nossa casa, com nossa família? Você consegue perceber quando alguém, o Espírito Santo é que lhe conduz? O primeiro sítio para correr aonde? Espírito Santo. É na tia, é no Espírito Santo. É perguntar aqui, Espírito é como? Isso aqui vamos resolver como? Mas não. São no coche. São nas amigas. Quando não deu certo, é que é hora. Quando o Espírito Santo tinha que ser a primeira pessoa você a perguntar se nesse assunto vai fazer como. Mas deixaste para depois, tentaste boa, ligaste para o fulano, depois o Espírito Santo. Depois o Espírito Santo tem o domínio da minha vida. Ligaste, depois no fim não deu certo, ninguém respondeu. Santo, até entrar. Mano, o Espírito Santo tem de ser o condutor. Ele é que guia a nossa vida. O Espírito Santo, quando ele estiver no controle de sua vida, e como ele precisa e deve estar, não quer dizer que você não vai passar por problemas. O Espírito Santo é a garantia que você vai passar e vai sair deles. Ele conduzindo a tua vida, já está te dando a garantia que você vai sair, mas vais passar. Ou vais entrar e vais passar. Mas se ele não te vê, pode ter certeza, vais colar. Vais falar mal da igreja, vais falar mal dos pastores, né? Mal dos irmãos. Por quê? Porque você não deu primazia ao Espírito. Ok? Eu quando li isso, disse, uau, o Espírito Santo é bom. E nós não estamos numa igreja que o Espírito Santo tem que conduzir. Ok? Estamos numa igreja e você deveria aplaudir pela igreja que você tem. Porque isso é uma verdade verdadeira. Nós estamos numa igreja em que o Espírito Santo é que conduz. Okay? Por isso é que nós temos tudo para dar certo. Não temos como dar errado, porque o Espírito Santo é que conduz. Quando ele está a conduzir, é já sinônimo que podemos passar por aflições, mas vamos vencer. Ok? Então, ao olhar esse texto, esta palavra conduzir, Jesus foi conduzido pelo Espírito, chamou minha atenção, como nós temos levado nossa vida. Como nós temos, então, direcionado. Quem tem conduzido nossa vida? A quem conduz a vida dele são as emoções. Ele mesmo é mestre em emoção. O que está a lhe conduzir são as emoções. Não tem como dar certo. Uns que conduzem são os feiticeiros. Você não tem como dar certo. Então já que está te conduzindo. Ficaste em tua vida. Por isso é que alguém disse, tem como você dar certo. Por isso até mesmo coisa simples, você não está conseguindo. Você fez mistura. Telefone, você tem. Está gravado. Pastor, também está gravado. Como é que vai dar certo? Lembro da tia que dá banho, também meteste lá do servo de Deus. Como está a nossa vida? Quem tem conduzido tua vida?
Eu quero exortar a igreja. Deixemos o Espírito conduzir nossa vida. Assim como Jesus, sendo Jesus, o Todo-Poderoso, deixou-se ser conduzido pelo Espírito, quanto mais eu e você, simples homens mortais. Quem somos nós para deixar o Espírito Santo de lado? Quem somos? Jesus deixou mesmo, está aí. Jesus foi então conduzido. Você pode se colocar em pé? Já não há mais tempo. Última palavra que eu quero dizer. Aleluia. Pergunta para alguém que está ao teu lado. Quem é que está te conduzindo? Quem conduz a tua vida? Quem conduz o teu casamento? Quem conduz as tuas finanças? Quem conduz a tua vida profissional? Se for Jesus, então você vai dar certo. Se não for Jesus, você tem tudo para dar errado. Baixa a tua cabeça. Reflita um minuto. Faça a reflexão. Quem tem conduzido a tua vida? Faça a reflexão mesmo. Tua consciência mesmo. Quem anda a conduzir tua vida? Tua consciência sabe como você toma as decisões da tua vida. E você também sabe. Qual é a primeira pessoa que vem na tua mente quando você passa por algum momento difícil? Você corre aonde? Quem você entregou o volante? Deus tenha misericórdia. Porque temos sido conduzidos pela nossa carne, pela nossa vontade, até pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento. Muitos de nós temos sido conduzidos pelos diplomas, pelos certificados, pela licenciatura, pelo mestrado. Mas nesta noite eu queria te dizer, para você clamar, diga: Espírito Santo, tenha o domínio da minha vida. Conduza a minha vida. Diga: Espírito Santo de Deus, eu estou a te entregar nesta noite o volante da minha vida. Não metade, mas na plenitude. Uma vida completa, sendo conduzida pelo teu Espírito. Espírito Santo, tenha a primazia de conduzir a minha vida. Todas as áreas dela, sejas tu o motorista. Sejas tu o motorista. Levanta a tua voz e começa a dizer: Espírito Santo, eu te dou liberdade, eu te dou primazia, eu te entrego o volante da minha vida, eu te entrego o controle da minha vida, eu te entrego, Senhor Jesus, do meu casamento. Seja o Senhor, toma a chave do meu carro, conduza para mim não bater, porque eu tenho batido muito, eu tenho acidentado muito, eu estou cansado de acidentar, eu estou cansado de bater com o carro, eu estou cansado de bater com a vida financeira, cansado de bater com a vida profissional, com a vida sentimental, com a vida acadêmica. Tenha o domínio, Espírito Santo de Deus. Tenha o domínio, tenha o domínio, tenha o domínio, meu Deus e meu Pai. Tenha o domínio da minha vida, tenha o domínio da minha vida, em o nome de Jesus Cristo.